Queria que você aproveitasse essa oportunidade para ouvir a voz de Deus e aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Domingo passado nós falamos a respeito da reforma protestante e como que a reforma foi um movimento de retorno para a palavra de Deus. A proposta da reforma era uma volta ao cristianismo neotestamentário, ao cristianismo original dos apóstolos. E vimos também como é que nós podemos viver os princípios da reforma em nossa vida prática. Buscar as respostas na palavra, viver pela graça, pela fé, desfrutar da graça, da bondade, ter intimidade com o Espírito Santo, ter um encontro pessoal com Jesus. E nessa noite eu queria falar, meus irmãos, sobre a reforma, mas numa perspectiva de igreja. Porque entendemos também que a igreja precisa voltar a ser uma igreja neotestamentária, ou se adequar cada dia àquela igreja original que foi gerada por Cristo nos evangelhos, durante o seu ministério, que foi fundada pelo Espírito Santo da sua descida no Pentecostes e doutrinada pelos apóstolos, os homens que andaram com Cristo e que foram escolhidos para serem os primeiros líderes da igreja. Algumas pessoas chamam esse movimento de segunda reforma. No século 21 nós temos visto um movimento eclesiológico, uma mudança na forma como pensamos e como vivemos a igreja, para que cada dia mais a nossa igreja seja uma igreja parecida com aquela que Cristo planejou ser. Queremos viver e ser igreja de acordo com o propósito de Deus, com o propósito de Jesus para a sua igreja. E ao olhar para a Bíblia, nós vemos o que temos que ser e o que temos que fazer como igreja. O Novo Testamento, irmãos, diz que a igreja não é um monumento. Nós não podemos pensar a igreja como um monumento, uma instituição. Na verdade, o Novo Testamento diz que a igreja é uma força em movimento. A igreja está se movendo na terra. A igreja é viva. A igreja é a presença de Jesus Cristo na terra. Eu vi um pastor que foi pregar, foi convidado para uma série de conferências numa cidade dos Estados Unidos chamada Detroit, primeira igreja presbiteriana de Detroit. E ele chegou mais cedo e ele percebeu que aquela igreja ficava bem numa avenida, uma das mais movimentadas do centro da cidade. Ele foi para frente da igreja e começou a abordar as pessoas que passavam na rua. Ele estava em frente à igreja, mas ele quis fazer uma experiência. E passava uma pessoa, ele perguntava: por favor, o senhor sabe aonde fica a primeira igreja presbiteriana dessa cidade? Aonde é que ele estava? Em frente à igreja. E a pessoa dizia assim: nunca ouvi falar, e ia embora. Aí ele pegava outro:
A senhora, por favor, eu estou aqui procurando a primeira igreja presbiteriana de Detroit, a senhora sabe onde fica? A igreja está aqui atrás dele, o templo. E a mulher passou e disse assim: nunca ouvi falar nessa igreja. E ele fez isso com várias pessoas, e nenhuma delas sabia que aquela igreja que estava atrás dele era a igreja que ele estava falando. A igreja havia virado um monumento, mas não tinha mais vida na cidade, não tinha mais presença. E uma vez fizeram uma pergunta que a gente precisa refletir nela. Nós, por exemplo, fazemos parte da igreja presbiteriana de Tapera, que está localizada aqui na rua Santo Antônio. O seu templo está localizado na rua Santo Antônio, nesse bairro. Se amanhã Jesus Cristo levar todos nós para a glória e fizer essa igreja desaparecer, quantas pessoas nesse bairro sentirão falta de nós? Quantas pessoas passarão e dizer assim: tem alguma coisa errada, está faltando uma igreja nesse bairro, nós estamos sentindo falta de um povo, o bairro está diferente. Será, irmãos, que se amanhã todos nós fôssemos arrebatados, essa igreja faria falta para a cidade de Campos? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer e precisamos pensar, porque a igreja é a força viva em movimento, e esse movimento biblicamente se dá em 3 dimensões que eu queria abordar com os irmãos nessa noite. A primeira dimensão da igreja é a apostólica. Onde é que está a base bíblica para isso, pastor? Mateus capítulo 28, abre sua Bíblia. Por que eu posso dizer que a igreja de Cristo é uma igreja apostólica? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Talvez nós saibamos de cor, já temos ouvido isso de tantas vezes, e por causa dessa grande comissão, nós podemos afirmar que somos apostólicos. Primeiro diz assim, Jesus, localizou aí, Mateus 28, 18, amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler juntos o 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como é que chama essa porção do Evangelho, irmãos? Quem sabe me dizer? A grande comissão. A dimensão apostólica está fundamentada na grande comissão. A grande comissão é apostólica. Porque a palavra apóstolo, ela quer dizer enviado. O apóstolo nada mais era do que alguém que era enviado em nome daquele que o enviou. É como se fosse um procurador que fala em nome daquele que lhe confiou uma procuração. Por isso a igreja é apostólica, porque a grande comissão está dizendo assim: vocês estão sendo enviados ao mundo. Para quê, irmãos? Qual é a função da igreja? Fazer o quê? Discípulos. Pastor, mas nós não podemos falar que somos apostólicos? Primeira coisa que vem na nossa cabeça é a igreja católica. Porque a igreja católica é católica, o quê? Apostólica, romana. Mas não é só.
A católica que é apostólica. Nós também somos apostólicos, porque nós fomos enviados ao mundo com uma missão. Aí tem gente que assusta, porque hoje em dia existem alguns líderes no meio evangélico que se denominam apóstolos. Então falar que é apostólica, será que o pastor David amanhã não vai estar querendo ser chamado de apóstolo? Não tenho pretensão nenhuma, mas tenho que entender e tenho que dizer e ensinar que apesar de não ser um apóstolo, nós somos apostólicos, porque você está sendo enviado ao mundo para fazer a diferença e para ganhar vidas para Cristo. Nesse sentido, você é apostólico, e eu também sou. Nós somos a agência que envia as pessoas para o mundo. Por isso a igreja local, ela não pode ficar presa em quatro paredes, porque a sua missão é ir, abrir caminho, apontar direção. Toda igreja local, independente do seu tamanho, de onde ela esteja localizada nesse planeta, ela é um presente de Deus para a cidade onde ela está, e ela é um presente de Deus para as nações da terra. Amém, irmãos? Nós somos uma igreja enviada à cidade de Campos. Nós somos uma igreja que está sendo enviada às nações da terra. Por isso que eu tenho dito todos os domingos aqui, que a igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de quê? De quê, irmãos? Partida, ela está sendo enviada. Você vem, nós convergimos para cá numa celebração dominical, e daqui estamos sendo enviados para abençoar o lugar onde nós estamos. Você sai daqui hoje para abençoar o lugar para onde você vai. Você crê nisso? Jesus Cristo disse: onde você pisar a planta do seu pé, vai ser um lugar o quê? Vai ser um lugar o quê, irmãos? Santo. É nesse sentido. E aí que um pastor do Rio de Janeiro, que estava planejando ir para Israel, numa viagem turística, e no final das contas ele não conseguiu recurso para ir, ficou triste, dobrou o seu joelho chorando e dizendo: ah, Senhor Jesus, eu queria tanto pisar aonde o Senhor pisou, botar os meus pés aonde Jesus botou os seus. E Jesus falou com ele naquele dia: Pedro, quem disse que eu te chamei para pisar onde eu pisei? Eu te chamei para pisar onde eu não pisei. É lá que você tem que ir. Não se preocupe em ir para um lugar onde eu pisei, não. Lá eu já pisei. Se preocupe em entrar nas favelas, nas periferias, aonde eu não pude pisar com os meus pés quando estive na terra, porque quando você pisar lá, eu estou pisando junto contigo. Você está entendendo, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Muito em breve, pessoas que estão aqui em nosso meio serão enviadas para além das nossas fronteiras. Nós vamos enviar pessoas para abrir células em outros bairros da nossa cidade. Você vai começar lá com 2, 3, e você sabe que talvez esse chamado já está brotando no seu coração. E Jesus Cristo já tem falado conosco, o Espírito Santo de Deus. Nós vamos enviar pessoas para participar de impactos missionários, aonde talvez a igreja não possa ir, como vai agora algumas pessoas para o Ceará, o sertão do Ceará, em nome da nossa igreja, alguns jovens fazer missões. Isso é ser apostólico. E escute bem o que eu vou dizer, meus irmãos.
essa igreja ainda vai plantar outras igrejas nessa cidade. E vai ajudar a plantar igrejas nesse país. E vai ajudar a plantar igreja nas nações da terra. E nós vamos cumprir Atos 1:8, que diz: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Muita gente diz assim: pastor, primeiro é Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, depois os confins da terra. Não, Jesus está dizendo: em Jerusalém, e ao mesmo tempo na Judeia, e ao mesmo tempo em Samaria, e ao mesmo tempo até os confins da terra. Em Tapera, em Campos, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, nas nações da terra. Tem gente que pode dizer assim: agora ele endoidou geral, vamos mandar internar. A igreja apostólica está envolvida na expansão missionária, no evangelismo e na plantação de novas igrejas. Meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer. Jesus Cristo não te chamou para ser crente ou para ser igreja apenas aqui no domingo à noite dentro desse templo. Nós não somos chamados para ser igreja apenas dia de domingo. Nós somos chamados para ser igreja todos os dias da semana, aonde Ele nos levar nessa cidade. Amém? Por isso que abrimos as células, por isso que você tem que ter essa consciência missionária, porque chega de crente só daquela porta ali para dentro. É muito fácil você ser um cristão, você testemunhar, quando você entrar daquela porta e sentar nesse banco e passar aqui 1, 2 horas, 3 horas por domingo. Ele quer que você seja crente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai testemunhar onde ninguém quer testemunhar. Tem muita gente que diz assim: pastor, ora por mim, eu preciso sair do meu emprego. Eu disse: o que está vendo? Lá tem gente que fala palavrão, que conta piada imoral, que tem dificuldade, que é desonesto. Nem adianta vir me pedir essa oração, porque eu não oro. Porque às vezes foi o Senhor que te plantou lá naquele lugar. É lá que você vai ser luz. Se eu acender uma vela aqui, que diferença que ela vai fazer? Mas se eu acender uma vela aonde uma casa onde está em escuridão total, ela vai ser o quê? Essencial. Jesus está te mandando para ser sal da terra e luz do mundo todos os dias da semana e aonde você está andando e atuando. O povo diz: a igreja está presa nas 4 paredes, conversa fiada. Quem está preso aqui? Tem alguém preso? Vai acabar o culto e nós vamos nos soltar. Então eu não estou preso. A igreja de Tapera vai se espalhar nessa cidade. Uns vão para lá, outros vão para cá, outros vão para frente. E o sal da terra e a luz do mundo começa a fazer a diferença. Em nome de Jesus. Quem quer ser usado pelo Senhor para ser sal da terra e luz do mundo todos os dias da semana, aonde você estiver? Segundo lugar, irmãos, é a dimensão profética da igreja. Atos 3, versículo 19. Pedro está pregando em Jerusalém e ele disse assim: arrependam-se. Vamos ler juntos aqui na tela? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A igreja é profética porque ela está aqui para proclamar o reino de Deus. A nossa nova série de mensagens vai falar sobre Jesus, o Rei, e o reino. O Natal é o nascimento do Rei. A igreja profética é aquela que vai trazer o céu para a terra. A igreja profética é aquela que anuncia o verdadeiro evangelho. E a igreja profética é aquela que incomoda, porque ela está dizendo assim: arrependam-se, pois,
e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa palavra de arrependimento está entrando na sua cabeça. E muita gente diz assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque nós estamos aqui todos os dias dizendo que se você não se arrepender e se você não mudar de vida, você está debaixo de condenação. A igreja é profética porque ela está levando o povo ao arrependimento e à mudança de vida. A igreja é profética porque ela está dizendo assim: há solução para a sua vida. Eleva os meus olhos para os montes. A solução que nós estamos anunciando não está no Palácio do Planalto, não está no Palácio Guanabara, não está no quartel da polícia, não está na cidade de Brasília, nem na capital do estado, nem está em Washington. A solução que nós estamos anunciando está no céu. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É aqui, irmãos, que acontece a redenção. É aqui que acontece a transformação de vida. Há poder na pregação. Nós temos visto, nós temos pregado, e pessoas têm se rendido aos pés de Jesus. As células têm pregado, têm falado, e pessoas nas células têm se rendido aos pés de Jesus, porque esse é o nosso papel: profetizar o amor, a graça, a salvação, a mudança de vida, o novo nascimento. É a ativação do sobrenatural como estilo de vida. Mudança de vida só Jesus pode fazer. Ser profético não é ser vidente, não é adivinhar futuro. Ser profético é pregar o evangelho. Pastor, a sua igreja profetiza? Profetiza. Tem profeta lá? Tem. Vidente não tem não. Mas tem pregadores do evangelho. Quem anda atrás de vidente não está andando atrás do evangelho. Eu até creio em profecia, creio que Deus pode usar, mas não anda atrás disso. Anda atrás da palavra de Deus, que liberta, que transforma e que faz a vida do homem ser redimida para todo sempre. A igreja é a família de Deus. Deus nos deu duas famílias, uma família de sangue e uma família da fé. Mas quando o Senhor Jesus voltar, a única família que vai permanecer, qual é? A família da fé. Essa é a família que vai permanecer eternamente. Eu sei que você ama a sua família, que você faz tudo pela sua família, mas a sua família está limitada à terra. Quando estiver no céu, o que vai valer é a família da fé. A igreja local é a agência do reino de Deus na terra. Engana-se quem pensa que igreja é um prédio. Esse prédio não é a igreja presbiteriana de Itapera. Esse prédio é o templo onde a igreja presbiteriana de Itapera se reúne para celebrar e para aprender a palavra de Deus. O sagrado aqui não é a parede. O sagrado aqui é o povo, que é a habitação do Espírito Santo. Não mente não, porque você está na igreja. Não fala isso não, porque você vai ser condenado. O mesmo pecado que você comete aqui dentro desse templo e que você comete na sua casa, na rua, é a mesma coisa. O sagrado não é parede, o sagrado sou eu e você, porque o Espírito está morando dentro de nós. Você presta atenção. E você vive a igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento, o templo não é mais... A habitação de Deus não é mais um prédio. A habitação de Deus agora é o coração do ser humano. Por isso, meus queridos irmãos, que esse prédio não limita o crescimento da nossa igreja.
O orçamento que nós temos não limita o crescimento da nossa igreja. Os nossos sonhos são muito maiores do que o nosso orçamento. E as nossas necessidades são maiores do que os nossos recursos. E sempre será assim. Sabe para quê? Para que nós nunca esqueçamos de depender de Deus. É Ele que cuida da igreja, é Ele que provê todas as coisas na igreja. Mas eu creio, meus irmãos, que Deus vai nos abençoar. E à medida que essa igreja crescer, à medida que essa igreja cumprir o que Jesus mandou ela fazer, à medida que essa igreja alcançar pessoas para o reino, esse prédio vai crescer, os recursos vão crescer. Nós não estamos esperando o prédio crescer para a igreja crescer. Nós não estamos esperando entrar mais dinheiro na igreja para a igreja crescer. Nós vamos crescer e Deus vai começar a mandar o crescimento aqui no nosso espaço físico. Amém? E como o presbítero falou no momento dos dízimos, há 2 anos, 3 anos atrás, nós olhávamos para esse templo, e eu me lembro quando eu sentei aqui no templo e fiz uma conta básica e vi que o nosso templo não cabia mais de 300 pessoas. Minha vontade, irmãos, era de sentar e chorar. Eu disse: Senhor, eu não aguento mais fazer obra, já está bom. E daqui a pouco nós vamos precisar fazer obra. Ora por mim. Toda igreja saudável vai crescer. Não temos que ter medo do crescimento. E quando a igreja crescer, mais líderes vão ter que surgir. E quando a igreja crescer, mais eficaz ela vai ser para essa última colheita. E a forma da igreja crescer, nós já sabemos qual é. É através do que? Da multiplicação. Eu ganhar mais um, que vai 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 ganhar mais um. Uma célula vai gerar outra célula. Um líder gera outro líder. Um pastor gera outro pastor. Uma igreja gera outra igreja. E ninguém pode parar o crescimento. E quanto mais a igreja entende isso, mais ágil, mais poderosa, mais eficaz ela será. Às vezes nós temos a sensação, irmãos, que a igreja é um navio enorme, difícil de manobrar. Tudo que vai fazer é um parto, uma gestação. Mas nós estamos caminhando para um tempo em que o nosso crescimento, a nossa presença, a força da igreja vai ser ágil. E mudanças vão acontecer assim, ó. Você tome cuidado, se você ficar 2 domingos sem vir à igreja, quando você chegar aqui, essa igreja já está diferente. Nós estamos andando, estamos avançando. Você deixa de ir à sua célula 2 semanas, quando você chega lá, gente nova. Às vezes eu tenho que sair da minha célula para fazer supervisão, eu chego lá e falo: não é possível, mudou. Tem gente nova, tem gente diferente. Nós vimos aqui no café gente que eu nunca vi na vida. E não vamos ter a necessidade de ficar fazendo cada semana um evento, cada hora uma coisa para entreter o povo, porque o povo já está indo cumprir a missão de Jesus. Terceiro e último lugar, a igreja ela tem uma dimensão pastoral. Primeira é apostólica, porque a igreja é aquela que envia. Segunda, ela é profética, porque a igreja é aquela que prega a palavra e a palavra transforma vidas. E terceiro, a dimensão pastoral da igreja está lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo falando para Tito, dizendo: a razão de que deixei você em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu te instruí. Atos 20, 17, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja que estava em Éfeso. Deus levanta pastores na igreja
ou ministério pastoral na igreja, porque a igreja é o lugar onde pessoas devem ser cuidadas e onde as pessoas vão ser desenvolvidas, vão crescer. Paulo disse assim: Tito, você precisa ir para Creta e você precisa colocar aquelas igrejas em ordem. E como é que você vai colocar as igrejas em ordem, Tito? Levanta presbíteros, levante pastores que vão cuidar da igreja, que vão fazer a igreja crescer. Deus vai usar os pastores, os presbíteros, os líderes dessa igreja para fazer a igreja crescer e para cuidar de vidas. A igreja precisa ser colocada em ordem. É preciso ter uma estrutura de cuidado na igreja. A igreja precisa ser um lugar onde pessoas são desenvolvidas, onde ministérios surgem e onde líderes são treinados. Sabe qual é a principal função de um pastor numa igreja, irmãos? Espantem-se com isso que eu vou te dizer. Não é cuidar de pessoas. O principal papel de um pastor é treinar novos líderes que vão ajudá-lo a cuidar de pessoas. O pastor cuida de pessoas? É claro que ele tem que cuidar. Mas um pastor não pode perder isso de vista. Tem pastores que chegam na igreja e dizem assim: graças a Deus, o Senhor colocou várias pessoas a serviço do meu ministério. Tem várias pessoas aqui que trabalham para o meu ministério pastoral. Errado. Um pastor está na igreja a serviço do ministério dos irmãos que congregam naquela igreja. O ministério pastoral não é ser servido. O ministério pastoral é servir pessoas e fazer com que você desenvolva o melhor da sua vida. A igreja é pastoral porque ela cuida de pessoas, ela cuida de famílias, ela cura pessoas, ela cura a família. Quantas pessoas estão sendo curadas, quantas famílias estão sendo restauradas na nossa igreja, nas nossas células, porque é papel da igreja fazer isso. Quantas feridas que estavam há muitos anos abertas estão sendo curadas, e se as suas não estão sendo curadas, talvez é porque você ainda não abriu seu coração, porque o dia que você abrir o seu coração, Jesus também vai curar as suas feridas e a sua família. Ela vai gerar saúde, ela vai gerar equilíbrio, os dons do Espírito Santo vão aparecer, porque eu creio que os dons não cessaram, os dons ainda estão a serviço da igreja. E nessa esfera acontece o ministério, o ambiente de transformação, o desenvolvimento de pessoas, a cura de família, o cuidado de pessoas e a transformação de realidades. Aqui é onde acontecem as células, o discipulado, os ministérios, o treinamento e o cuidado pastoral que é compartilhado com os presbíteros e com os líderes, que se tornam pastores de P minúsculo e estão no meio do rebanho ajudando. Por isso, irmãos, nós temos que ser a igreja de duas asas. Deus, quando criou a igreja, Ele planejou a igreja para ela ter duas asas. Uma asa, olhando para o Novo Testamento, nós vemos isso. Uma asa é a asa da grande celebração, ou do grande grupo, que se reunia onde? No templo. Mas a igreja não é apenas a igreja de uma asa. Ela tem uma outra asa. Porque só é possível voar com quantas asas? Duas. A outra asa da igreja são os pequenos grupos. E diz o livro de Atos, e o Novo Testamento está cheio de referência, que a igreja se reunia onde? No templo e de casa em casa. Durante muito tempo nós estamos voando apenas com uma asa, só a igreja do templo. Mas nós estamos entendendo que Deus nos chamou para ser igreja de casa em casa, através das células.
e 2 asas serão restauradas, e a igreja vai voar alto para lugares que nós nunca pensamos ir. É como se você tivesse 2 pernas e você caminha, mas se você tirar a igreja nas casas, você vai ter dificuldade de andar. As células são a igreja multiplicada nos lares, são as unidades básicas de comunhão, de adoração, de treinamento. Pensa, numa célula acontece comunhão, irmãos? Sim ou não? Tem comunhão lá? Numa célula tem adoração? Numa célula tem estudo da palavra de Deus? Sim. Numa célula tem cuidado de pessoas? Tem discipulado? Ali os membros vivem o verdadeiro evangelho? Então a célula é a igreja. O que a gente faz na igreja? A gente tem comunhão, a gente estuda a palavra, a gente celebra, adora, a gente cuida um do outro. Tudo que acontece na igreja, repare bem, tudo que acontece na igreja em menor escala acontece aonde? Na célula. Ali os membros da igreja estão tocando no mundo, os crentes estão se tornando produtores, estão colocando em prática os dons que receberam. E o pastor da igreja vai supervisionar e vai cuidar dos líderes, vai mostrar a visão para onde está indo. A visão da igreja ela tem que ser uma só, e ela é dada ao pastor da igreja. Pastor, não concordo com a sua visão. Eu acho que a nossa igreja tinha que ir para um outro caminho. Então, Deus está falando comigo uma coisa e falando contigo outra coisa. Não é possível. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de unidade. E Ele tem nos dado uma visão para onde nós devemos caminhar. E para estar na igreja, para crescer na igreja, é preciso que você abrace a visão na qual a igreja está caminhando. E para terminar, irmãos, alguém falou que a igreja, ela só pode ser 3 coisas. Ou ela vai ser fábrica, ou ela vai ser uma fantasia, ou ela vai ser o quê? Uma família. O que é a igreja fábrica? A igreja fábrica é aquela que reproduz tudo igual. É a igreja mecanizada. É a igreja empresa. É a igreja que só existe para cumprir meta. Quantas reuniões nós temos que ter? Nós temos que ter 12. Quantas visitas nós temos que fazer? Nós temos que fazer 300. E aí os pastores, para atingir a meta, sabe o que fazem? Conta o número de pessoas da família. Se eu vou visitar uma casa, tem 5 pessoas, eu boto no meu relatório 5 visitas. Se eu for visitar um hospital na enfermaria, tem 40 visitas. Deus me chamou para isso, irmão? Antigamente eu tinha uma agenda que eu anotava tudo. Isso é maluquice de seminarista. 1 visita, 2 visitas, 1 aconselhamento, 2 aconselhamentos. Chega. Pastor está aqui para quê? Para visitar, para aconselhar, para dirigir conselho, para reunir os líderes, para cuidar do povo. E é isso que eu estou fazendo. Eu tenho mais ou menos uma ideia lá, boto no relatório no final do ano. Mas eu não sou chefe de empresa. Eu sou pastor de igreja. É diferente. Existe a igreja fantasia. A igreja fantasia é onde tudo é um espetáculo. É a igreja do oba-oba, do movimento, do mover. É só festa. Deus quer isso para nós? Deus quer que nós sejamos a igreja o quê? Família. Igreja família, igreja orgânica, onde há cuidado, discipulado, perseverante. Falei aqui sobre Enoque. Enoque foi um dos homens que mais viveu na terra. Viveu mais de 300 anos. E a única coisa que está escrito de Enoque são 3 versículos em Gênesis dizendo: Enoque viveu tantos anos,
andou com Deus, gerou filhos e filhas, e o Senhor o tomou para si. Eu fico imaginando Enoque lá no céu dizendo: espera aí, Senhor, 300 anos de história resumido em 2 ou 3 versículos? Aí Davi, com 40 anos de reinado, o Senhor deixou escrever 3 livros sobre ele? Não tem uma coisa errada não, gente? O que escreveram de Enoque foram as coisas mais importantes para um ser humano viver debaixo desse céu: andar com Deus, gerar filhos e filhas. Está ótimo. O dia que alguém falar comigo e reconhecer: esse camarada viveu tantos anos, ele andou com Jesus, gerou 2 filhas biológicas e gerou muitos filhos espirituais. Está ótimo. O que mais eu quero? Para que mais Deus nos chamou? É a igreja família, é a igreja onde os filhos vão ser gerados, e vocês vão ser pais e mães espirituais que vão gerar muitos filhos para o Senhor. O culto de domingo é festa. Pastor, não acha que o culto é muita festa? É claro, nós estamos aqui, isso aqui não é um funeral, isso aqui é uma festa. Jesus Cristo está no nosso meio, o poder de Deus está atuando aqui, e nós vamos ficar tristes? Nós vamos cantar umas músicas tristes? Não, nós vamos fazer festa, celebração da graça, da glória e da vida de Jesus que foi derramada no nosso meio. Mas sabe o que vai acontecer e vai tornar esses cultos mais maravilhosos ainda, irmãos? É quando durante a semana a vida de Jesus começar a transbordar mais e mais nas nossas células e na sua família e na sua vida, e aí você vai vivendo com Deus, você vai vendo o agir de Deus, e quando chegar domingo nós vamos juntar todo mundo aqui e vai haver uma grande celebração. Os membros têm compromisso, prestam contas da sua vida. Uma vez uma mulher me disse: olha, da porta da igreja para dentro eu te devo obrigação, mas da porta da igreja para fora, quem manda na minha vida sou eu, não tenho contas a prestar a pastor. E aí eu disse a ela: então a senhora devia escrever agora a sua carta de exclusão. Endoidei, difícil endoidar, mas quando endoida, a senhora devia escrever agora a sua carta de exclusão, porque a senhora não pode ser membro de uma igreja, porque quando a senhora subiu naquele púlpito e prometeu que ia sustentar a igreja, uma promessa que todo mundo fez aqui ou vai fazer, sustentar a igreja moral, financeiramente, e ter responsabilidade nessa igreja para ser um membro. E agora a senhora diz que quem manda na sua vida é dono do seu nariz. Pede exclusão. Ainda bem que Jesus depois acalmou meu coração, nós conversamos e a coisa ajeitou. Os líderes da igreja precisam entender uma coisa: vocês não foram chamados para ser servidos, vocês foram chamados para servir. Vocês são líderes servos, nós somos líderes servos. Você está a serviço do reino e a serviço das pessoas. Nas células há um verdadeiro tratamento. Escute bem o que eu vou te dizer. Se você frequenta uma célula, Jesus está tratando a sua vida lá. E não existe espaço para você usar máscara numa célula. Você pode usar máscara um dia, 2 reuniões, 3 reuniões, mas depois o Espírito começa a trabalhar no seu coração e você começa a ser tratado. Quem já experimentou isso numa célula? Você chega ali, você está armado, você esconde, mas aí à medida que o tratamento de Deus começa a vir, daqui a pouco você vê 2 homens barbados, marmanjos, chorando do seu lado. Isso é o que, gente? A máscara caiu e Deus está tratando. Sabe por que muitas pessoas não gostam de célula? Porque não querem ser tratadas. Muitas pessoas têm dificuldade de participar, de se comprometer com a célula, porque não querem mudar de vida.
estão na igreja há muitos anos e não querem abandonar certas práticas e certos hábitos e ser tratado em certas feridas que existem. Não estou generalizando, irmãos, mas é preciso pensar, se não é isso. A igreja família vive nos pequenos grupos, os verdadeiros uns aos outros no Novo Testamento. Na igreja família, os membros entendem que é um dever de cada um sustentar a igreja financeiramente. Um homem faliu e ele foi conversar com o pastor e ele disse assim: eu sou crente há 30 anos, eu nunca dei dízimo. E a empresa dele veio à falência, não sei se é por causa disso, não estou tocando terror em ninguém. Mas o pastor disse: o senhor nunca contribuiu com a sua igreja? Ele disse: não, nunca achei que tivesse necessidade. E ele disse: mas a igreja é o que para você? Ele disse: a igreja é minha família. E ele disse: quem sustenta a sua família? Quem é responsável por sustentar a sua casa? Quem é responsável por botar comida dentro da sua casa? São as pessoas de fora ou são os membros da família? Hein, irmãos? A família. Então, se a igreja é minha família, eu sou responsável pelo sustento da minha família. Eu não posso me eximir disso, então não é família. Eu não trato como família. Se eu trato como família, eu preciso pensar que existe um custo para essa igreja estar de pé e estar com essa luz acesa, com essa porta aberta, com esse chão limpo, com esse microfone falando. E quem vai sustentar isso é quem? A família, eu e você. E não é exigido muito, é exigido 10%. 10% para que você ajude a sua família da fé a ser sustentada. É isso que a Bíblia está dizendo em torno de contribuição. Não precisa da gente discutir muito, é só você pensar isso. Atos 28, já terminando. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o que? O reino de Deus. E mais o quê? E ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Meus irmãos, se essa igreja resolver andar no propósito do Senhor, nem as cadeias são capazes de nos prender. Amém? Prenderam Paulo numa casa, acorrentaram ele, acorrentaram os pés dele a um soldado, acorrentaram o outro pé dele em outro soldado, acorrentaram a mão dele em outro soldado, acorrentaram a mão dele em outro soldado, 4 soldados, um de cada lado, e ele não podia sair de casa, mas ele continuou pregando o evangelho, e em 2 anos a guarda romana inteira ouviu a palavra de Deus, e muitos se renderam aos pés do Senhor. Ninguém segura a igreja do Senhor. O cântico pentecostal diz: ninguém detém, porque é obra santa. Quem vai parar essa igreja? Quem vai parar? Quem vai se opor? Vai ser capaz? Nem a perseguição para a igreja. Se o governo amanhã fechar esse templo, essa igreja vai morrer, irmãos? Nós vamos para as casas, nós vamos nos espalhar. Se amanhã ou depois essa igreja, por um acaso, não tiver um pastor, essa igreja vai parar? Vai levantar aqui os presbíteros, vai dizer assim: o negócio agora é com a gente, nós vamos tocar essa igreja. É ou não é? A igreja é apostólica porque ela envia segundo os seus dons. Ela é profética porque ela proclama o evangelho. E ela é pastoral porque ela cuida de pessoas em todo tempo, de toda forma, em todo local, até os confins da terra. A igreja serve as pessoas e alcança o mundo, vivendo as 3 dimensões. Você precisa pensar nisso. E você precisa resolver fazer parte dessa obra maravilhosa, que é a obra do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar.
Nós vamos orar. Queria que você pensasse. Vamos orar. Eu queria que você pensasse, irmão, aquilo que Jesus está nos chamando para ser e para fazer. Nós recebemos aqui em nossa igreja 20 e poucas pessoas como novos membros no mês de junho agora passado. Quem foi daqui que recebido em junho? Levanta sua mão. Você voltou, você foi restaurado, você batizou em junho desse ano agora. Você se tornou membro da igreja, professou sua fé. São os nossos nenéns. Vem aqui à frente. Queria orar por vocês. Às vezes você chegou de transferência, foi restaurado. Olha que tanta gente, irmão. Deixa eu chamar os presbíteros aqui. Novos na fé, alguns nem tanto. Louvado seja Deus. Que o Senhor conserve vocês na presença. Vocês possam crescer. Queria chamar os nossos líderes de célula também, para que nós possamos orar por esses irmãos. Nós temos uma responsabilidade de cuidar desses novos, de orar por eles. Estende sua mão para cá. Eles vão crescer e eles vão dar muitos frutos aqui. Amém? Vão crescer e vão dar muito fruto. Louvado seja Deus. Esses meninos, Pai, nós queremos te agradecer pela vida desses teus servos, que são aqui hoje recém-nascidos na fé, que eles possam não desviar do caminho do Senhor. Obrigado, porque foi o Senhor que trouxe eles. Alguns vieram de outras igrejas, outros restauraram, outras crianças que cresceram, professaram sua fé, outros, depois de muitos anos fora da igreja, voltaram. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem trazido gente tão boa, tão maravilhosa para o meio dessa igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado. Quem aqui, pode ficar aí um pouquinho, quem aqui, que está aqui nessa noite, que não é membro da igreja ainda, mas que já tomou uma decisão de conversão? Levante sua mão. Eu já me converti e já me considero uma pessoa convertida. Levanta sua mão alta. Eu estou convertido. É você e Jesus. Não estou perguntando às vezes quem está desanimado, porque às vezes você tomou a decisão e desanimou, mas você já tomou uma decisão. Levanta a mão. Você já tomou a decisão. Você podia vir aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Esses irmãos que são novos aqui vão nos ajudar, junto com os nossos líderes, a orar por você. Olha, irmão, eu não estou perguntando, desculpa, mas eu não estou perguntando se você é casado, se não é casado. Estou perguntando se você quer. Aí as outras questões vêm depois. Você quer ser membro da igreja? Você já tomou uma decisão? Olha quanta gente está chegando aqui. Se tiver mais gente, pode vir. Para você entender a família da fé que Jesus Cristo está colocando você.
Você está entendendo? Essa igreja é uma família. E nós queremos receber vocês de braços abertos. Em nome de Jesus.